Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita Palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contacto connosco. Senhor Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-nos o privilégio, meu Deus, de poder buscar a Tua face, Senhor, e, meu Deus, de estar, Senhor, em humildade diante de Ti, Senhor, reconhecendo que Tu tens a força e tens o poder, Senhor. Tu é a obra, Tu é a honra, Tu é a glória, meu Deus, e faz a Tua obra no nosso meio, Senhor. Abençoa aqueles que estão neste lugar, todos aqueles que escutam a palavra, Senhor, os 4 cantos do mundo, Senhor, onde quer que Tu envies os Teus mensageiros de paz, meu Deus, a levar as boas novas, Senhor. Sabemos que a Tua palavra não volta para Ti vazia, se não produz frutos, Senhor, apacíveis, Senhor. Alcança as almas, Senhor. Desata, Senhor, ligaduras. Quebra correntes, Senhor. Liberta, Senhor, aquele que está oprimido, Pai. No nome de Jesus, por meio do poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Por meio do poder da Tua palavra falada, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora fiquei sem sistema. Gostaria de compartilhar convosco de uma forma sucinta acerca de uma pessoa que todos nós ouvimos falar muito. Já, provavelmente, se estivéssemos com as crianças, elas talvez tivessem uma melhor sensibilidade a este personagem bíblico. Era um juiz, chamava-se Sansão, pertencia à tribo de Dan, era um sarizeu, um homem de uma tribo dos quais todos eram pessoas com muita força, e governou Israel por um período de 20 anos. Sansão quase sempre é reconhecido pela sua força, mas muito poucas vezes é reconhecido por tudo o que era Sansão. Sansão foi um homem que chegou a um ponto, dado à bênção que tinham, como filho de Manoa, utilizado por Deus para lutar contra os filisteus. Os filisteus, biblicamente, sempre significam, de uma maneira simbólica para nós, hoje em dia, a nossa própria carne, aquilo que nos rodeia, as circunstâncias, o sistema deste mundo. Mas Sansão, como quase todos aqueles que começam a caminhar com Cristo, e ao princípio ouvem aquele chamado: vindo a mim todos aqueles que estáis carregados e oprimidos, e eu vos farei descansar, tomei o meu jugo, porque leve e ligeira é a minha carga, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pensamos depois tudo demais é um caminho, enfim, com ligeiro, e na realidade sabemos perfeitamente que não é bem assim. Então Sansão foi uma pessoa que também, de certa maneira, foi chamado por Deus para liberar o povo, naquela altura, da opressão que era feita pelos filisteus. E eu, se tivesse que lhe dar um título a esta predicação, que tenho que dar-lhe, chamava-lhe, não sei se vocês, muitos de vocês, mas todos os portugueses temos a tendência para sermos bons em inglesismos. Eu chamaria-lhe o merry-go-round. Já fecharam a feira popular, já venderam o terreno, vão construir, mas em todas as feiras há um merry-go-round. O merry-go-round é uma roda que anda à volta, e vê-se muitas coisas, porque chega-se a um ponto alto, a seguir vem-se a um ponto médio, e a seguir vai-se a um ponto baixo. Então a pessoa, naquele bocado que está no merry-go-round, de certa maneira, a sua vista pode percorrer vários sítios, e ao mesmo tempo a sua própria alma e os seus próprios sentimentos podem experimentar as mais diversas sensações. Mas na realidade é que não saem do mesmo sítio. Estão sempre sentados na mesma cadeira e estão sempre na mesma volta e volta e volta. Se lhe tivesse que traduzir isto a uma linguagem cristianesa, diria: não des mais voltas. Não des mais voltas. Porque no meio de todas as voltas que deu o povo de Israel, foi necessário que muitos perecessem no deserto para que uma geração nova, uma geração limpa, uma geração que não estava habituada às formas de Egito,
então pudesse herdar a promessa. E Josué e Caleb, que neles tiveram outro espírito, então puderam introduzir essa nova geração e também comprovar que, entre muitas batalhas, em algumas batalhas tiveram grandes vitórias e em alguma outra batalha também, infelizmente, sofreram alguma derrota. Evidentemente que tudo tem suas próprias causas. E então todos nós, quando aceitamos ao Senhor, pensamos que, bom, enfim, já confessamos, já nos congregamos, ou já decidimos servir-lhe, já o servimos há muito tempo e começamos a dar as coisas por garantidas. Mas uma coisa há garantida na vida, é que nascemos e morremos. E esta prerrogativa do morrer depois também tem mais uma garantia. Ou vamos à condenação, ou vamos à vida eterna. Paulo escreveu a Timóteo, e eu vou andar rápido para cumprir o meu tempo. Numa das cartas, na sua segunda carta, ele recorda-lhe no capítulo 2 que era necessário que Timóteo se fortalecesse, não na fé, mas na graça que é em Cristo Jesus. E a graça é um favor imerecido. E Sansão foi meritório de receber a graça de Deus porque ele recebeu um favor imerecido de ser o homem mais forte na terra. Da mesma maneira que Moisés recebeu o favor imerecido de, através de um percurso, chegar a ser o homem mais humilde à face da terra. E diz: aquilo que me ouvistes de muitas testemunhas transmite o homem fiéis, não somente aquilo que ele tinha ouvido de Paulo, mas tudo aquilo que ele tinha ouvido acerca de Paulo, que lhe era transmitido por meio de muitas outras testemunhas. Então ele começou por dizer: transmite comigo homens fiéis, diz comigo, fiéis, que sejam idóneos. A idoneidade tem a ver com a aptidão, que também possam ensinar a outros. E continua por dizer: não pares. Há uns dizem: não pare de sofrer. Ele diz: sofre comigo como bom soldado de Jesus Cristo. E diz: nenhum soldado em serviço se embaraça nos negócios deste mundo ou desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. E termina por dizer: o lavrador que trabalha, diz comigo, o lavrador que trabalha. O lavrador que trabalha. Vamos repetindo. O lavrador que trabalha. E eu. O lavrador que trabalha. E eu. O lavrador que trabalha. E eu. Deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O lavrador que trabalha. E eu. Considera aquilo que digo, porque o Senhor te dará entendimento, sabedoria. Entendimento é sinónimo de sabedoria biblicamente, em tudo. Amém? E eu creio que nós devemos aceitar este conselho de Paulo. Não crer que já somos fortes, não crer que já caminhamos, mas fortalecer-nos na graça. Não crer que somos homens de fé ou que temos uma grande fé, mas sim que temos um grande Deus que tem toda a fé, toda a graça, toda a misericórdia, no qual nós podemos refugiar-nos à sombra do Altíssimo e dizer: por longos dias habitarei na sua casa. Ou melhor, à sombra das asas do Omnipotente habitarei. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha força. Não é a minha aptidão. Não é aquilo que eu posso fazer. Não é aquilo que eu posso ganhar ou merecer. Mas é o favor e merecido. Não nos esquecermos daquilo que ouvimos. De muitas testemunhas. Às vezes as pessoas esquecem-se da grande importância e do poder da testemunha. E ontem, como chegou há uns dias o pastor Mário, temos estado a falar de várias coisas de Centro-América e na realidade faz-me recordar, embora não seja uma pessoa dada à nostalgia, mas faz-me recordar o caminho da peregrinação e o quanto o Senhor, através de muitos testemunhos e também com testemunho da parte do Espírito Santo, pôde sempre ir fazendo a obra na minha vida e, obviamente, na vida de todos aqueles que estavam à minha volta e de todos aqueles que corroboravam e trabalhavam e trabalham ainda hoje em dia, graças a Deus. Alguns já com o Senhor continuam também a laborar na boa obra do Senhor.
E muitos dizem, bom, não se embaraçem negócios desta vida. E muitos dizem, não podemos fazer negócios, temos que nos dedicar à contemplação. Diz, nos negócios desta vida significa nos negócios da carne, mas sim, não temos que fazer coisas carnais a fim de querer agradar a Deus ou agradar aos demais. E depois há aquele lavrador que trabalha. Deve ser o primeiro a participar dos frutos. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas nós chegamos a um ponto da vida em que simplesmente queremos participar dos frutos. Simplesmente queremos comer os frutos sem ter percorrido o caminho necessário que faz o lavrador de levantar-se de madrugada, semear a semente, mas antes de ter semeado a semente já foi despedregar o campo, e já foi lavrar o campo, e já foi preparar o campo, deitou a semente, adubou a terra, e depois esperou e confiou. Os jovens cansam-se, lutam e cansam-se, mas aqueles que esperam no Senhor, diz a palavra do Senhor, correrão como? Aqueles que esperam, mas para esperar tu tens que anteriormente fazer a peregrinação, tens que fazer o caminho de semear, porque eis aqui os campos estão preparados para a colheita, porque houve já um lavrador que veio preparar, e João, o Bautista, dizia que vinha preparar o caminho, e nós também devemos continuamente preparar o caminho. E a palavra de Deus, não devemos pensar que nós podemos simplesmente tratar de colocar um remendo novo num pano velho. Não pode ser. Nem podemos colocar vinho novo num odre velho. Um odre velho com vinho novo termina por sucumbir, termina por dar e ceder e partir-se. Umas calças velhas, tu tratas de remendar com um bocado de pano novo, ao fim e ao cabo, passado uns curtos espaços de tempo, terminam por rasgar-se outra vez. Amém? E isso é muitas das vezes aquilo que nós, na nossa cristianês, terminamos por fazer. E foi exatamente, de certa maneira, aquela mensagem de um homem que foi um grande juiz, um homem que foi utilizado por Deus, um homem que tipifica a Cristo, que terminou naquele templo, agarrado às duas colunas do templo de Dagão, de um dos deuses dos filisteus, a adorarem, todos zombavam dele, e ele terminou por ser exemplo de sacrifício. Como também tinha sido exemplo para lutar. Mas depois houve um período da sua vida, diz a palavra de Deus, em Juízes 16:2, não faz falta que abram, tomam notas, que assim vamos lá mais rápido, mas a palavra do Senhor diz, no livro de Juízes 16:2, que ocorreu algo, é quando nós começamos a estar, eu digo sempre às pessoas, nunca dês nada como um dado adquirido. A única coisa que é um dado adquirido é a salvação de Cristo. Mas cuidado, porque também a podemos perder. Cuidado, porque também podemos aborrecer ao Espírito Santo de Deus. E diz que certa vez Sansão, estando em Gaza, viu ali uma meretriz ou uma prostituta, uma trabalhadora liberal, que terminam por insistir que todos os políticos não são seus filhos. As pessoas costumam chamar que os políticos são filhos de uma meretriz. E agora há uma nova associação, que é a Associação das Meretrizes. E elas vão manifestar-se e dizer, não, os políticos, os enganadores, os falsos profetas não são nossos filhos. Não sei sementantes. Não são nossos filhos. Mas Sansão, como queria que era o super juiz, então entendeu que se pôde agarrar em Gaza nesta meretriz e passar a noite com ela. E o povo de Gaza começou a avisar os filisteus para irem após dele, mas ainda aí o Senhor deu-lhe o livramento. Tremendo é Deus. Amém? Mesmo quando tu te unes à meretriz, o Senhor ainda assim continua a usar-te. Ninguém faz recordar a Sansão por um homem obstinado. Não? Mas ele chegou ao ponto de voltar-se obstinado. Obstinado porque ele tinha dado por adquirido e esqueceu-se de que o poder que ele tinha uma fonte. E esqueceu-se de reverenciar e de dar
o devido respeito e temor, porque temor é respeito, reverência ao Deus do seu poder. Amém? E aqui começou quando ele começa a brincar com o fogo, e todas as pessoas muitas vezes começam a brincar com o fogo, até que terminou mais tarde, que diz a palavra do Senhor, no mesmo capítulo 16, que ele, com essa sua própria obstinação, apaixonou-se por Dalila. Mas ele continuava a pensar que ele mesmo era um homem forte. Isto está garantido. E começou, diz, em Juízes 16, 18, cometeu um grande erro. E vamos aqui ao ponto final. Nós queremos comer do fruto na peregrinação e muitas vezes damos as coisas por garantidas ao ponto que começamos a apaixonar-nos por as mesmas coisas que nos rodeiam, porque não sabemos fazer uso da graça de Deus. A graça de Deus sempre nos recorda que o poder provém dele, que a salvação provém dele, que é ele o único que merece toda a honra, toda a glória, e sempre nos leva a aprender o caminho da humildade e não o caminho da obstinação, nem o caminho do ensoberbecer do nosso coração. E diz, chegou a um ponto em que ele viu que Dalila, no verso 18, Dalila, ele descobriu todo o seu coração. E então Dalila mandou chamar os chefes dos filisteus. Toda a gente conhece esta história? Toda a gente foi à escola dominical? Ok? E tu começas a brincar com o fogo, começas a brincar porque obstinaste, começas a brincar porque esqueceste de que fostes dedicado a Deus, esqueceste que foste dedicado tal como Ele foi dedicado desde o seu nascimento. E ele é recordado também no livro dos Hebreus, juntamente com Baraque, com Jefté e com David, ele é recordado como um herói da fé. Mas houve um momento da sua vida em que ele perdeu o senso comum, perdeu o entendimento. E Dalila, pois, tinha um único propósito. Era descobrir-lhe o coração para ver como é que o povo filisteu podia, de alguma forma, derrubar aquele juiz forte. E uma vez mais conseguir oprimir o povo de Israel. E o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. E diz a palavra, diz que ele anda como um leão. Eles não tinham fortaleza. Ele anda a imitar um leão, a procurar a quem devorar. Então há sempre circunstâncias e há sempre pessoas. Muitas vezes aquelas que parecem, não as que parecem ser mais longínquas, mas muitas das vezes as mais próprias, pelas suas próprias concupiscências, a fazer o trabalho do diabo, que foi o que fez Dalila. Mas a culpa é de Dalila. Não, a culpa não é de Dalila. Não a culpa, a responsabilidade é de Sansão. Porque ele já tinha começado. Ele já tinha aberto a porta do seu coração a pensar que tinha tudo por adquirido, o ministério por adquirido, todas as coisas, todas as vitórias, ninguém o podia derrotar. E então ele já se dava ao luxo de ir deitar-se com meretrizes, prostitutas, nomeadamente na nova versão internacional, fala diretamente. Significa ir acostar-se com os padrões e com o modelo e com a conformidade deste mundo e pensar que podia passar indolúvel. Ainda por cima, Deus, na sua eterna bondade e misericórdia, concede-lhe aquele à meia-noite saísse e não tomassem vantagem sobre ele os filisteus. Amém? Deus escreve tudo o seu propósito, mas muitas das vezes escreve-o por linhas entretecidas. E o propósito de Deus não é que tu caias no dado adquirido. Não é que tu caias em que a tua experiência, ou os teus anos, ou a tua euforia de seres um novo crente, um novo discípulo, seja aquilo que te leve ao ponto de caíres na obstinação, que é uma propensão de todo o homem e de toda a mulher. Mas o plano que Dalila tinha era tão engenhoso como o plano de Satanás, que é roubar-te a ti e a mim a nossa visão espiritual. E é fazer com que nós subamos ao merry-go-round, à roda giratória, e passamos toda a nossa vida na roda giratória. E a roda giratória gira, é engraçada.
porque permite ver várias coisas, mas a única coisa que não te permite ver bem é a ti mesmo. Por isso, Paulo recordava sempre a Timoteu: fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. E aquilo que ouvistes de mim e de muitas testemunhas, encarrega os homens que sejam quê? Idóneos, aptos e fiéis. Uma pessoa apta e fiel não comunga com a meretriz, não comunga com o mundo. E a arma que o inimigo utiliza é sempre a mesma, é a sedução. Mas a sedução encontra-se na luxúria do coração, porque um dos maiores pecados é a luxúria da vida. Diz que é a luxúria dos olhos, a luxúria do pensamento e a luxúria do coração. O problema da obstinação de Sansão e o problema da obstinação de muitos homens e mulheres de hoje em dia, que se consideram cristãos e alguns ministros de Deus, é que o seu coração está obstinado, estão fora de viver na graça de Deus, e então dão tudo como adquirido, porque entram em concupiscências com a própria religião e com o próprio humanismo, e então são entrelaçados no merry-go-round. Dão voltas, mas não podem ver mais para além do que o objetivo do seu próprio olho, nem podem alcançar mais para lá, porque estão cegos, terminam cegos, como terminou Sansão. Agarrado a uma roda de moinho, ele terminou a dar voltas e voltas e voltas. Perdeu a sua força, porque ele, abrindo o coração, disse-lhe que estava então a força de Deus no seu cabelo, e então eles foram, todos os chefes e os filisteus, conforme conta a história, e raparam-lhe. E assim se encontram muitos enganados. Enganados, como Paulo refere a Coríntios: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Acordai para a justiça e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e eu digo-vos isto para vergonha vossa. Alguns dentre vós ainda não têm conhecimento disto, mas este vos digo para vergonha vossa. Acordai para a justiça. O que é a justiça? Não é que todos temos de ter isto. Não. A justiça é o reino de Deus estabelecido. E à medida que o reino de Deus se estabelece, eis aqui que o reino das trevas vai retrocedendo. Porque não pode haver nenhuma treva onde brilha a luz, porque a própria luz de Jesus dissipa todas as trevas. Amém? A sensatez não é tolerar os insensatos. A palavra de hoje em dia é tolerar, tolera-se tudo. Os pais toleram os filhos, o marido tolera a mulher tolera o marido, enfim, num jogo de desenfreio, numa grande parafernália, simplesmente para estarem debaixo da palavra tolerância e dizerem: bom, tudo é válido. E Paulo volta a escrever também aos Coríntios, uma igreja obstinada, sábia na sua própria opinião, com muitas linhas de pensamento, uma igreja próspera, provavelmente muito similar à de Laodiceia, autossuficiente, no qual Deus encontrava-se à porta, e assim se encontra a vida de muitos, que Deus encontra-se à porta. Esse Deus que eles professam, que eles predicam, que eles tratam de imitar. Porque vós, sendo sensato, aos Coríntios, de boa mente tolerais os insensatos. Porque tu que te consideras sensato, toleras a insensatez. Acaso podes dormir como a meretriz? Não, a responsabilidade, caro amigo, é teu. Porque abres a porta, todos nós temos a tendência a abrir a porta do nosso coração e abrir os tampões dos nossos ouvidos a vozes, os nossos olhos a imagens, a mensagens que são seculares, que são religiosas, que parecem canções de embalar, que parecem que tudo está tudo muito bem, e todos temos um argumento de alguma maneira tratar de transgressar as próprias Escrituras e não ir literalmente àquilo que elas dizem, simplesmente para justificar a concupiscência da nossa carne. E assim pode ser que seja o marido com a mulher, ou assim pode ser que seja a mulher com o marido, ou assim pode ser que seja o marido com os filhos, ou assim pode ser que seja o pastor com a congregação, ou assim pode ser que seja a congregação com o pastor. Porque tudo isto tem a ver com relações. E depois encontramos-nos, já não no merry-go-round, mas encontramos-nos já não com óculos de sol,
Já não vestidos com a vestimenta de domingo, mas encontramos a dar voltas e voltas e voltas, sem alcançar o chamado e o potencial do propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Amém? Mas dizemos, mas Deus justificou-nos. Também Ezequiel recorda-nos, em 33:12, tu, ó filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Bom dia, estão cá? A justiça, as tuas obras não me justificarão. E naquele dia aparecerão diante de mim e dirão, Senhor, nós pregámos a multidões, nós fizemos não sei quantas campanhas, Senhor, nós éramos os maiores, Senhor. Nós tínhamos a melhor obra social que havia, inclusive os mais renombrados evangelistas de todo o mundo diziam, vós sois a maior obra. Expulsamos demónios no teu nome. Talvez como o bispo Arnaldo da igreja da evangélica Pico da Galáxia. Até que chegou um ponto em que já não valia apenas expulsar demónio. Porque o demónio estava mais atormentado ao estar dentro do corpo daquela pessoa, porque o demónio pobrezito já estava tão oprimido que ele já queria a salvação e tudo. Então aí já não vale a pena expulsar fora o demónio. Porque há demónios que estão mais oprimidos do que a própria pessoa que eles querem oprimir. Não diz amém porque eu levantei a mão. É real, cara. E há uns que não precisam nem o demónio. Porque já estão tão oprimidos que o próprio demónio não quer estar oprimido. Ele quer entrar e sair de forma livremente. Ele quer ter aquilo que se chama. A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e eu vou ter que ir terminando. E a impiedade do ímpio, por ela não cairá ele no dia em que converter a si mesmo na piedade. O ímpio rapidamente alcança mais misericórdia do que aquele que conhece a justiça. Porque normalmente o que conhece a justiça cai no erro de pensar que aquilo que faz é aquilo que pode justificar. E esquece da graça, tal como o próprio Sansão. Pensam que é as obras, pensam que é a ganhar que conseguimos agradar. E o próprio Paulo esqueceu-se não. Recorda-nos a que não esqueçamos uma coisa. Tudo aquilo que tu faças, falo com amor. 1 Coríntios 16:14. O próprio Isaías recorda-nos também de outras coisas. Não podemos pensar, todos queremos ter tudo controlado, mas ele diz, ele dá força àquele que está cansado e aumenta as forças que não têm nenhum vigor. O problema de Sansão é que ele não estava cansado. E o problema é que muitos utilizam desculpas como o cansaço, desculpas como as fragilidades, que são comuns a todos os seres humanos, mas na realidade é uma simples tapadeira, porque traz a um coração obstinado. Um coração obstinado que crê que tem o direito a desculpar-se com certas e determinadas coisas. Um coração que já deu tudo por adquirido. Um coração que voltou-se como o coração dos mancebos, conforme dizia Jeremias em Lamentações, que dizia, os mancebos levaram ao mó, os meninos tropeçaram sobre os fardos de lenha. Até os meninos, os mancebos, quiseram levantar a mó, mas terminaram por tropeçar em fardos de lenha. Terminaram, pois, por dar a volta. No livro dos Provérbios, o rei sábio, já não era Sansão, mas também começava por S. Também foi Salomão, que também chegou àquele ponto de obstinação. E o homem mais sábio, ao qual foi mais concedida a sabedoria da parte de Deus, terminou também como Sansão. Diz, dai-me ouvidos e não vos desvieis a palavra da minha boca. Afasta-te para longe do caminho dela e não te aproximes da porta da sua casa.
Está a falar da meretriz, para que não des às outras a tua honra, nem aos teus ambos coreis, para que não se fartem os estranhos dos teus bens e não entrem os teus trabalhos na casa dos estrangeiros. E gemas no teu fim, quando se consumir a tua carne e o teu corpo, e digas, como testei a disciplina, e o desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos que me instruíam, nem aos que me instruíam, inclinei o meu ouvido. Abre bem os ouvidos à voz do Senhor. Abre bem os ouvidos à voz do Senhor. Não vá ser que depois, ao fim do caminho, venhas a gemer e dizer, ai, porque é que eu desprezei no meu coração? Ai, porque é que eu não ouvi? Porque então virão os ais, como sempre vieram os ais. E Sansão encontrava-se nesta situação, no estado em que se encontram muitos, hoje em dia, muitos ministros do Evangelho. Muitos dão voltas e voltas. Muitos mais jovens, menos jovens, mais reverendos, menos reverendos. E lamentam-se, muitas das vezes. E dizem, ai, porque é que me veio este mal? Tu mesmo o bocaste, dizia Jeremias. Acaso podemos retirar as manchas ao leopardo? Não. Porque muitas das coisas vêm antes por tu mesmo. E o Paulo continuamente recordava isto, são coisas que nós falamos, e eu vou e tenho que terminar mesmo. Ele dizia aos Coríntios, eu temo como a serpente, porque vocês já sabem tantas coisas. O problema disto é que as pessoas pensam que já sabem tudo, não é? E acontecia com os Coríntios, mas eu temo como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Como Dalila, com a sua astúcia, enganou aquele que já estava enganado. Mas conseguiu ter essa astúcia. Assim também sejam de alguma forma corrompidas os vossos entendimentos. Esta é a palavra correta. O entender de quem é Cristo, o entender de qual é o teu chamado, o entender do propósito da graça. E não te desvies da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Cuidado, é muito fácil. E vem a falar acerca daqueles que os pregam outro Jesus, que nós não temos pregado, que recebeis outro Espírito, que nós não recebestes, ou outro Evangelho, que não ofereceste, de momento suportais. E hoje em dia há muita gente que recebe qualquer coisa. Recebe um Evangelho que está a ter a simplicidade. Ele aqui, quando ele fala acerca da simplicidade de Cristo, ele estava-se a falar à simplicidade da cruz do Calvário. A mensagem da cruz, que era, mesmo naquela altura, recentemente crucificado Jesus Cristo, era loucura para muitos. Como ele mesmo, Paulo ensina, é loucura, mas é poder de Deus para salvação em todos aqueles que nela creem. Amém? Essa música do telemóvel é muito gira. Temos que começar a tê-la na abertura da igreja. Aleluia. E Paulo não tratou, ele sabia tudo, mas ele não tratou de mostrar às pessoas que sabia tudo. Ele dizia, eu venho a vós com palavras, manifestação e poder. Ele recordou que Deus escolheu as coisas loucas para confundir a sabedoria deste mundo. Ele não escolheu um Sansão que estivesse sempre em poder. Ele escolheu um Sansão que estava cego, mas depois pediu um mancebo, porque diz a palavra do Senhor, disse eu não quero ir, não posso demorar mais tempo, já estou a ultrapassar e tenho que terminar em 2 minutos. Diz que pediu a um mancebo, começou a ver algo a rebotar o cabelo, e ele sentiu. Porque nós sentimos, quando nós, não sei, inclusive, por exemplo, os homens temos barba, quando fazemos a barba, sentimos a barba a crescer. Quando nós cortamos o cabelo, muitas das vezes, muito curto, sentimos o cabelo. Então, Deus voltou a dar-lhe a sua graça. Porquê? Porque Sansão merecia? Não, porque Sansão tinha um propósito. E então eu queria pedir aos irmãos da Louvor que pudessem subir aqui, mas era porque Deus vai sempre cumprir o propósito na tua vida, independentemente daquilo que faças. Não. Era que Sansão tinha que ser nada mais, nada menos do que um tipo de Cristo. E Sansão, no seu coração, já tinha não encontrado um remorso, mas ele já tinha encontrado arrependimento. E ao ter encontrado arrependimento, então, sabendo que ia ser julgado no templo de Dagão,
e que todos iriam zumbar-lhe a ele, que significa iriam zumbar a Israel, ele aí caía em si. A questão já não é acerca de Sansão, o juiz cheio de força. A questão é acerca de um povo que tem um Deus que é sobre todas as coisas, tem um Deus que é maior que todos os problemas, tem um Deus que é maior do que a mó do moinho, tem um Deus que é maior que o merry-go-round, tem um Deus que é maior que os meus pensamentos, e tem uma graça que é sobreabundante, e tem um perdão que nunca mais se teve e jamais terá até ao fim dos tempos. E o importante não é se eu faço algo de grande relevância. O importante é que eu estou disposto a sacrificar-me por esse Deus que me deu a força e que me permitiu que eu caísse e que me levasse a andar às voltas e às voltas de trás daquele moinho. E então, daquele templo de Dagão, havia por aí um jovenzito que seria um jovem definitivamente hebraico, e ele disse: olha, mostra-me onde, coloca-me as mãos nas colunas. E ele aí, como Jesus Cristo, com os braços abertos na coluna de Dagão, nas colunas do templo, ao Deus Dagão, ao Deus Dagão. E aquelas duas colunas, sabem o que é que ela significa? Idolatria. E todos nós pensamos que idolatria é as outras igrejas que têm os católicos porque adoram as imagens. Não, a idolatria pode estar bem no centro do teu coração, porque tu podes ser o teu próprio Deus. O teu ventre pode ser o teu próprio Deus. Os teus filhos podem ser os teus próprios Deus. O desporto que tu gostas pode ser o teu próprio Deus. O teu coração pode ser o teu próprio Deus. E então era essa de idolatria. Um dos significados de uma das colunas é essa idolatria que há no coração de todos os homens e todas as mulheres. E aí é onde o diabo utiliza sempre a oportunidade para seduzir, trazer e arrebatar. E a outra coluna, qual é que era o significado da outra coluna? Era a falsa teologia. Mas a falsa teologia tem nos demais? Não. A falsa teologia está bem dentro do teu coração, porque quando tu abres a Bíblia e o Senhor diz assim, diz o Senhor, tu arrepende-te e volta já, uma vez mais, volta para trás, retorna ao teu primeiro amor, tu arrepende-te e deixa tudo e segue-me. Deixa tudo e dá um passo de fé, arrepende, confessa os teus pecados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns por outros, porque muito poder tem a oração do justo. Então tu arranjas uma maneira de dar-lhe volta à doutrina sã e arranjas uma teologia adequada ao estado do teu coração. E então aí, com essas duas doutrinas, estava Sansão, a imagem de Jesus Cristo. E Sansão termina por dizer, aí, nesse momento, orando, diz-lhe: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim que andei a dar voltas e voltas. Suplico-te que me dês forças, mais uma vez, para poder cumprir o teu propósito. E faz que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se afirmava, apoiando-se sobre o qual todas as mentiras do inimigo se apoiam. E ele apoiou-se nessas duas colunas com a sua mão direita e outra esquerda noutra, quando que eu morra com os filisteus. Que tu possas morrer com os filisteus, para que Jesus Cristo possa ressuscitar-se Ele mesmo no teu coração. Que tu morras e Cristo nesta manhã ressuscite no teu coração. Põe de pé onde estás. Que tu morras. Porque não podem viver duas naturezas, só há uma nova natureza. E uma nova natureza não pode comungar com uma velha natureza. Então que tu possas morrer para que Cristo viva. E aí, com toda a sua força, o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, também na sua morte, matou mais homens Sansão naquele momento que em toda a sua vida. Com uma palavra de Deus, com um sincero arrependimento de coração, com uma palavra de honestidade, são derrotados mais demónios do que com muita idolatria, do que com muita falsa teologia, do que com muitas falsas imagens. Nesta manhã, se tu estás disposto a dizer, como Sansão, que morra eu, que
Morra ele, Senhor, juntamente com todos os filisteus. Fecha os teus olhos e vamos orar. Morra ele, Senhor, com todos os filisteus, para que tu possas viver, Senhor. Viver mais para lá da minha cristianês, mais para lá das minhas aparências, mais para lá daquilo que eu creio que sou. O mais importante é aquilo que tu és, aquilo que tu fizeste e aquilo que tu escreveste no livro da vida. E que aí esteja registado o meu nome, Senhor, não por aquilo que eu faço, ou pretendo ser, ou pretendo aparentar, mas por aquilo que tu és, e porque eu estou disposto, Senhor, a arrepender-me desta manhã e dizer-te: morra eu com todas as circunstâncias, com todo o sistema do mundo, com esses filisteus, e que tu possas ressurgir e reinar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, queremos louvar-te, Senhor, porquanto, Senhor, estamos dispostos a dizer: morramos nós com este sistema, com esta falsa idolatria, meu Deus, morramos nós com todos os inimigos da cruz, para que possamos ressurgir em Ti, em poder e em glória, Senhor, porque já não seremos nós, mas será Tu e a Tua abundante graça a reinar nas nossas vidas, e então do nosso interior correrão rios de água viva, onde muitos poderão vir e saciar a sua sede. Pai, no nome de Jesus, faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua obra. Traz convencimento de pecado, Senhor. Pai, no nome de Jesus, arranca as mentiras, Senhor. Toda a idolatria, todo o sentimentalismo, toda a religiosidade, todos os frutos da carne, meu Deus, aí agora sejam mortificados juntamente com esse império do inimigo, Senhor, para que Tu possas ressurgir em glória, porque Tu és um Deus que não está morto. Tu estás vivo e reinas para toda a eternidade, Senhor. Por isso, no nome de Jesus, a Ti te honramos, a Ti louvamos e a Ti, Senhor, queremos submeter todo o nosso ser, sepultados juntamente com Cristo, para que com Cristo possamos reinar e ressurgir. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar no coração de cada um daqueles que ouviram e possa render-te frutos, Senhor. Agora queremos, Senhor, meu Deus, louvar o Teu nome, Senhor. Louvar o Teu nome. Queremos louvar o Teu nome, Senhor. Queremos render-te a Ti graças. Senhor, diz, Pai, no nome de Jesus. Graças te damos, Pai, no nome de Jesus. Oh, sim, Senhor. Aleluia.